E agora, seguindo na nossa programação, nosso momento mais solene aqui, eu vou começar a chamar para algumas palavras e teremos alguns convidados muito especiais que poderão trazer pontos de vista, declarações, enfim, vão poder falar para vocês. Então, com grande honra, que eu convido ao palco e cedo a palavra ao pronunciamento da excelentíssima ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes. Vamos recebê-la. Tudo bom, ministra? Como vai? Querido. O palco é seu, fica à vontade. Bom dia a todos. Tem gente nessa sala? Bom dia, minha gente. Bom dia, gente. É bom, né, gente? Essa saudação do bom dia é uma boa augúrio, né, para nós. É para mim um prazer enorme, né, estar aqui nesse momento tão especial. Quero fazer uma saudação ao Lisandro Grenville, diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, ao secretário adjunto do Governo Digital do MEI, representando o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o senhor Guilherme Alberto de Almeida, também o senhor Henrique Miguel, secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, representando o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor Hermano Barros, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, a secretária Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, secretária Roberta Martins, secretária de Articulação Federativa de Comitês de Cultura do Ministério da Cultura. Aproveitar também um abraço ao senhor Davidson Magalhães, da CETRE, né, da Bahia, e assim também cumprimentando a todos os secretários, todas as autoridades presentes também dos estados, das cidades do Brasil aqui presente. O Marcos Alves de Souza, secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura. O senhor Fernando Figueiras, diretor de Inovação Estratégica Digital do Conhecimento, representando o MEC. Todos os reitores presentes, todas as instituições, a imprensa, um bom dia a todos. Quero saudar essas autoridades dos ministérios e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, das instituições de ensino e pesquisa, de comunicação científica, do setor cultural, de todas as organizações que constroem este momento tão importante. É uma alegria estar aqui para abrir esse fórum, um espaço que se consolidou como um ambiente de encontro, reflexão e construção coletiva em torno de temas decisivos para o futuro do Brasil. Este fórum representa de forma muito clara a importância de pensarmos de uma maneira integrada a educação, a ciência, a tecnologia, a inovação e a cultura. Essas áreas não podem caminhar separadamente. Precisam estar conectadas por uma visão de futuro, por cooperação entre instituições e por uma infraestrutura pública capaz de ampliar e democratizar oportunidades, reduzir desigualdades, fortalecer o desenvolvimento nacional. Para o Ministério da Cultura, essa agenda é especialmente importante. Falar de cultura hoje é falar de conectividade, de circulação de conteúdos, preservação de memória, democratização do acesso e presença do Estado em todo o território nacional. É falar também da soberania nacional sobre desenvolvimento justo e sustentável, sobre garantia e fortalecimento dos direitos culturais como bens universais. E é por isso que a parceria com a RNP tem sido tão valiosa para o nosso ministério. Essa relação vem de mais de uma década e já gerou resultados muito concretos. Um exemplo importante é o Cinema em Rede, iniciativa construída em parceria com o Ministério da Cultura e hoje conecta 12 salas de cinema de instituições públicas de ensino, pesquisa e cultura. É uma experiência muito relevante para a circulação do audiovisual brasileiro e para a valorização de uma nova produção nacional. Outro destaque é o estudo realizado pela RNP para subsidiar a criação de uma rede de salas públicas de cinema
contratado pelo Ministério da Cultura em 2025 e concluído agora em 2026. Esse trabalho reúne um amplo levantamento nacional com a participação de cerca de 400 instituições e oferece uma base concreta para uma política pública estruturante de ampliação do nosso parque exibidor. Também merece destaque o fato de que importantes instituições culturais brasileiras vêm sendo apoiadas por essa infraestrutura, fortalecendo a articulação entre cultura, conhecimento e tecnologia. Todas essas ações mostram que quando unimos capacidade técnica, visão pública e compromisso com o interesse nacional, conseguimos construir políticas mais eficazes e ampla e que ampliam o impacto na nossa vida. Por isso, é uma satisfação participar da abertura desse fórum, que esses dias sejam de diálogo, cooperação e inspiração e que possamos seguir fortalecendo redes, instituições públicas comprometidas com o Brasil mais democrático, mais inovador, mais criativo, mais diverso e mais justo. Sejamos todos bem-vindos e tenhamos esses bons dias, né, todos os dias, colhendo mais e mais coisas boas que possam influenciar na vida do povo brasileiro e traçar um futuro melhor, principalmente para as novas gerações. Essas tecnologias digitais, elas são imprescindíveis no mundo de hoje, né? E eu acho que o Brasil hoje tem que cumprir essa missão de ampliar, divulgar e democratizar o acesso a essas estruturas digitais do nosso país. Um bom fórum para todos e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e contar com a colaboração do Fórum para as pesquisas políticas do Ministério da Cultura que nós temos implementado nessa nossa gestão. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigado, ministra da Cultura, Margarete Menezes. Uma satisfação tê-la aqui conosco. E agora um recado rápido. Antes da gente começar os nossos diálogos e palestras aqui, agora o papo é sério. A gente tem que lembrar que nós estamos em período de defesa eleitoral, regido pela Lei 9.504 de 1997. E por isso, a organização do evento pede que os palestrantes e participantes que forem se manifestar aqui nesse palco ou nos outros palcos também, se atenham aos temas técnicos e científicos que compõem a programação e evitem pronunciamentos e propagandas de natureza político-partidária. Ressaltamos ainda que o conteúdo e as manifestações feitas aqui durante o Fórum RNP, eles são de responsabilidade exclusiva dos seus autores e não representam necessariamente o posicionamento institucional da RNP. É aquilo que todo mundo já sabe, mas não custa fazer essa lembrança. Ouvimos a ministra e agora vamos dar início à solenidade da instituição do Programa Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o PRO-RNP. O PRO-RNP, ele é um marco histórico no desenvolvimento da infraestrutura avançada para ensino, pesquisa e inovação no Brasil. Ele foi instituído em portaria dos Ministérios da Educação, Ministério da Ciência, isso foi em 1999, e reformulado depois em 2018. Para dar início a esse painel solene, eu gostaria de convidar aqui ao palco, vou chamar algumas pessoas, mas a primeira que eu gostaria de chamar é o diretor-geral da RNP, o professor doutor Lisandro Granville. Vamos recebê-lo, por favor. Por favor. Representando o Ministério da Educação, chamamos ao palco o diretor de Inovação, Estratégia Digital e Conhecimento, o Fernando Filgueiras. Seja bem-vindo. Representando o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, chamamos ao palco o secretário adjunto de Governo Digital, Guilherme Alberto de Almeida. Vamos recebê-lo também. Bem-vindo. Representando o Ministério das Comunicações, o MCOM, recebemos o secretário de Telecomunicações, Hermano Barros Tércios. Por favor, também vamos recebê-lo. E para fechar aqui a lista, temos ainda o representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Chamamos ao palco o secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, o Henrique Miguel. Vamos recebê-lo também. Obrigado a todos.
vieram aqui conversar conosco. E para dar início aos pronunciamentos, vou até liberar o púlpito aqui para que o diretor-geral da RNP, o Lisandro Granville, fale novamente. Fica à vontade, Lisandro. Obrigado novamente. Vou falar algumas palavras sobre o ProRNP, que é uma iniciativa tão importante no contexto da governança da RNP e de todo o ecossistema. É uma grande honra participar dessa solenidade que celebra um momento de profundo significado para a RNP e para o país. A reinstituição do Programa Interministerial da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o ProRNP. Trata-se de um momento muito importante no desenvolvimento da infraestrutura avançada para ensino, pesquisa e inovação no Brasil. Desde sua criação e sua reformulação em 2018, o ProRNP vem afirmando uma visão estratégica, a de que o Brasil precisa de uma infraestrutura digital robusta, distribuída e orientada ao interesse público para sustentar a produção de conhecimento, a formação de pessoas, a inovação e a execução de políticas públicas. A governança do ProRNP é parte essencial da sua força. Assim, o Comitê Gestor do ProRNP tem um papel decisivo nesse arranjo, ao reunir a visão interministerial necessária para orientar uma iniciativa que articula educação, ciência, tecnologia, inovação e suas aplicações em políticas públicas setoriais. Também nesse contexto, gostaria muito de agradecer também a importância do nosso Conselho de Administração, ou CADM, como a gente menciona, que ajuda a definir a estratégia da RNP, assegura a aderência à nossa missão e fortalece nossa capacidade de responder aos desafios de um ambiente em rápida transformação. Essa reflexão é especialmente oportuna porque a RNP inicia agora, em 2026, um novo ciclo de planejamento estratégico. Será um momento fundamental para revisitar nossa missão, nosso papel no ecossistema nacional de ciência, educação e inovação e, sobretudo, nossa proposta de valor. Essa revisão é necessária porque o contexto mudou. As tecnologias mudaram e as necessidades das nossas comunidades também mudaram. O ambiente é outro. Mas há algo que não pode mudar nesse contexto. A capacidade da RNP de se manter como suporte ao ecossistema que permite a vanguarda da tecnologia brasileira. Por isso, essa solenidade não celebra apenas um instrumento de governança, o ProRNP, mas também ela reafirma uma visão de futuro em que infraestrutura avançada, cooperação federativa, inteligência institucional e compromisso com o bem público caminham juntos. Em nome da RNP, agradeço a todos os ministérios, instituições, conselheiros, membros do comitê gestor, parceiros e colaboradores que sustentam esta construção coletiva. Muito obrigado. Obrigado, Lisandro, pelas palavras. E dando sequência aqui, eu gostaria agora de conceder a palavra ao secretário de Ciência e Tecnologia para... Ih, gente, eu me perdi no roteiro, só um instante. Representando o Ministério da Educação, cedo a palavra ao diretor do MEC, Fernando Filgueiras. Agora sim, por favor. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar aqui as autoridades, Sandro, diretor da RNP, colega Guilherme, os demais colegas, Henrique, enfim. É uma oportunidade muito interessante o ProRNP, porque, de fato, nós reconstruímos e recriamos uma parceria que é muito antiga entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação. E aqui é importante dizer que agora ampliamos essa parceria junto com o Ministério de Gestão e Inovação Públicos e também o Ministério das Comunicações, visando exatamente o grande desafio do século XXI, que é a questão das infraestruturas digitais. O ProRNP é uma
é uma iniciativa extremamente importante que o Ministério da Educação vê com muitos bons olhos para enfrentar diferentes desafios que dizem respeito ao desenvolvimento de pesquisa, que dizem respeito a todo o processo da educação e, particularmente, o desafio de construirmos a Infraestrutura Nacional de Dados da Educação, que foi instituída pela Lei Complementar 220/2025. Nesse sentido, frente a tantos desafios, eu acredito que essa parceria e o Ministério da Educação, representado pelo ministro Leonardo Barquini, entende e, de fato, precisamos produzir uma infraestrutura fortemente integrada que avance todos os projetos que a RNP já mantém junto com o MEC, particularmente o Conecta Rede, no âmbito dos institutos federais, bem como também toda a estrutura de conexão que hoje junta e integra as universidades federais brasileiras. Nesse sentido, nós precisamos avançar nessa agenda, precisamos constituir a governança, uma governança sólida com relação a essa agenda, visando a todos os desafios de futuro, visando ao desafio da infraestrutura digital, visando os desafios da inteligência artificial e, particularmente, construirmos, de fato, uma infraestrutura soberana, uma infraestrutura voltada ao bem público, ao bem comum e que possa, de fato, produzir um salto de avanço de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Nesse sentido, o Ministério da Educação, e aqui representando o ministro Leonardo Barquini, saúda todos os participantes. Queremos que essa discussão durante o fórum crie, de fato, desdobramentos práticos junto a universidades e institutos federais e que possamos aí ter, de fato, um bom desempenho e um bom trabalho ao longo desses dias nessa discussão sobre a soberania digital. Muito obrigado, gente. Obrigado, Fernando. Obrigado. E agora eu concedo a palavra ao secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, o Henrique Miguel. Vamos lá. Bom dia, senhoras e senhores. Prazer estar representando o Ministério da Ciência e Tecnologia nesse fórum. Aproveito para cumprimentar as autoridades presentes, representantes dos ministérios parceiros, a direção da RNP, a comunidade acadêmica, científica, os pesquisadores, profissionais de tecnologia, os magníficos reitores presentes e todos que participam desta solenidade, inclusive aqueles que estão online também acompanhando o início desse evento. Reitero que é uma enorme satisfação estar aqui representando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nesse momento em que reafirmamos a importância do programa interministerial da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o PRO-RNP, como uma política estratégica para o desenvolvimento do país. O PRO-RNP expressa essa visão, uma visão que compreende que ciência, educação, tecnologia, inovação e cultura, como disse a ministra Margarete, precisam estar articuladas por uma infraestrutura nacional robusta, cooperativa e orientada ao interesse público. Desde sua criação, em 1999, 10 anos depois, aproximadamente, da criação da RNP, e de sua reformulação em 2018, esse programa vem sustentando uma das mais importantes construções institucionais do país no campo da infraestrutura digital para o conhecimento. Ao longo desses anos, a RNP se consolidou, como todos nós sabemos, como uma rede estratégica para a sociedade brasileira. Ela conecta universidades, institutos federais, centros de pesquisa, hospitais universitários, museus e outras instituições que são fundamentais para a produção de conhecimento, para a formação de pessoas e para a oferta de serviços públicos de qualidade. Alguns exemplos dessas iniciativas serão mostrados e discutidos nesse fórum. Do ponto de vista do Ministério da Ciência e Tecnologia, o papel da PRO-RNP potencializa mais essa atuação, fortalece a base institucional, interministerial e programática que sustenta essa rede. Isso significa ampliar a capacidade de articulação, reitero, consolidar as entregas, apoiar novas políticas públicas e expandir o impacto de uma infraestrutura que já presta serviços essenciais à educação, à ciência, à tecnologia, à inovação e à cultura no Brasil.
Desse ponto de vista, é fundamental, então, o fortalecimento da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que ao longo de sua trajetória desempenhou esse relevante papel. Com o PROERNP, repito, essa atuação ganha ainda mais força estratégica. E juntam novos ministérios que vão poder construir com a RNP, essa comunidade e os outros órgãos um importante programa para enfrentarmos os desafios que estão aí presentes. Não são mais apenas os desafios de tecnologia, que foi o que nos inspirou no passado, aproximadamente 37 anos atrás, quando a RNP foi criada pelo CNPq. Agora, o desafio transcende, não tem mais fronteiras. Por isso, a necessidade de reestruturação, de união para superação, então, dessas questões. E o tema desse fórum, Soberania Digital, é um dos mais impactantes hoje, com o advento e o crescimento, por exemplo, da utilização da inteligência artificial. Mas não só isso. Enfim, desejo a todos bom evento. Como já foi aqui reiterado, tenhamos sucesso nesse fórum e nos próximos que seguirão. Muito obrigado. Obrigado, Henrique Miguel. Seguindo aqui na nossa programação, nós vamos ouvir o pronunciamento do secretário adjunto de Governo Digital do MGI, o Guilherme Alberto de Almeida. Boa tarde a todas e a todos. Já agradecer ao convite e transmitir as saudações da ministra Esther Dweck, ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, que não pôde estar presente, está em São Paulo no dia de hoje. Queria brevemente começar contando que o Ministério da Gestão e da Inovação foi criado em 23 com 2 propósitos. O primeiro é transformar e reorganizar o jeito que o Estado funciona. Não por acaso a gente juntou gestão com inovação em serviços públicos. E o segundo é justamente o de contribuir para construir capacidades estatais, ou seja, aumentar a capacidade do Estado de fazer funcionar as suas estruturas para a finalidade última de transformar o Estado, para transformar o país. Esses objetivos estão totalmente alinhados com os objetivos da RNP. Assim, então por isso que o Ministério da Gestão enxerga essa reinstituição do PROERNP e a participação do MGI como uma visão estratégica que contribui para a gente poder construir as infraestruturas digitais necessárias para o país de forma robusta, de forma cooperativa, de forma aberta, com governança e orientada para o interesse público, que eu acho que é um propósito, uma visão que une a todos nós aqui. Participar ativamente da governança nesse contexto permite também que a gente implemente de forma mais intensa essa transformação do Estado brasileiro. Não só, mas também com base no digital, com base em conectividade, com base em serviços digitais que são de nossas competências, mas sobretudo, como diz o próprio nome do Ministério, com inovação. Também é uma das marcas da RNP. E também, reforçando o que trouxeram nossos colegas anteriores, não dá para pensar isso sem pensar no tema do evento desse fórum, que é a soberania digital. Pensar soberania é pensar em segurança cibernética, é pensar em soberania de dados, é pensar em soberania operacional, é pensar em soberania tecnológica, coisa que depende não só da RNP, mas também de nossa infraestrutura de ciência e tecnologia, de nosso ecossistema, de nossas universidades, nossos institutos federais, nossos centros de pesquisa, a quem eu saúdo de forma ampla e transversal aqui. Vale contar que o Ministério da Gestão já possui, de alguma data, um excelente relacionamento com a RNP, que abrange tanto programas de privacidade e segurança da informação, cobrindo mais de 110 organizações da Rede Federal de Ensino, acordos de compartilhamento de infraestrutura, processos de desenvolvimento de inteligência artificial aplicada a capacidades e competências georreferenciadas para melhorar e qualificar serviços públicos,
mas a reinstituição do PRO-RNP, essa visão de governança compartilhada e essa construção e um alinhamento de inovação também para a prestação de serviços públicos é, na nossa visão, um grande marco transformador e faz o dia de hoje um dia ainda mais especial por fortalecer a capacidade do Estado brasileiro de inovar, de cooperar e de melhorar a cada dia os serviços que presta para a sociedade e de criar, sobretudo, um ecossistema, uma infraestrutura, um desenho institucional que permita que a sociedade, que a academia, o setor empresarial prospere, crie e desenvolva soluções a partir disso. Obviamente, também respondendo e atendendo a inúmeros desafios transversais. Eu só não poderia concluir aqui sem enfatizar que percebi que o Fórum RNP é praticamente uma metáfora da RNP. O Fórum é uma infraestrutura que conecta para contribuir para a conexão, para a produção de conhecimento e de inovação que impactam a sociedade. E a RNP, que é uma rede, antes mesmo de rede ser modinha, prova que uma rede, por definição, é feita por nós. Não só por nós dessa rede, mas também por todos nós. Então, obrigado a cada um de vocês e a todos os nós, e a todos nós dessa rede. Parabéns pela reinstituição do PRO-RNP e um bom evento a todos. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Antes da gente seguir aqui, eu só queria registrar que o secretário Henrique Miguel vai ter que nos deixar, tem compromisso. Então, secretário, obrigado pela participação. Vamos aplaudi-lo? Obrigado pelo prestígio, pela participação aqui conosco. E aí, seguindo na nossa programação, agora vamos passar a palavra para o secretário de Telecomunicações, o Hermano Barros Tércios. Por favor, fica à vontade. Bom dia a todos e todas. Quero aqui em nome do nosso anfitrião e grande parceiro, diretor-geral da RNP, Lisandro Granville, cumprimentar todas as autoridades, secretários, pesquisadores, educadores, gestores aqui presentes hoje. E também trago um abraço do nosso ministro das Comunicações, Lisandro, que não pôde estar aqui hoje, está lá no Japão, um pouquinho longe, mas mandou um grande abraço, queria estar aqui presente, né? E celebrando essa grande parceria que o Ministério das Comunicações tem com a RNP. Então, nossa presença aqui hoje, para celebrar a restituição do PRO-RNP, transcende a formalidade de um programa de governo. Este momento é a demonstração de um Estado brasileiro que compreende a urgência de agir de forma coordenada. Com a recente portaria que recria o Comitê Gestor, o Ministério das Comunicações passa a integrar de forma inédita a governança dessa infraestrutura essencial. Para nós do MICOM, a infraestrutura digital tem uma missão estratégica: prover a base para que o Brasil, cada vez mais, deixe de ser um mero consumidor de tecnologia e assuma seu papel de protagonista no ecossistema digital global. E sabemos que isso não é uma missão isolada. Estarmos aqui ombro a ombro com o MCTI, o MGI, o MEC, o MINC, prova que estruturar o Brasil para o futuro é, acima de tudo, uma agenda de Estado. Nessa jornada, a parceria operacional com a RNP tem um peso fundamental. No programa Norte Conectado, por exemplo, estamos superando os maiores desafios da nossa geografia por meio da implantação das infovias, que são cabos de fibra ótica de altíssima capacidade, lançados diretamente nos leitos dos rios da região amazônica. Foi a RNP, com recursos do MICOM, Lisandro, a responsável por construir a Infovia 00, a nossa primeira infovia civil. E a RNP foi muito além da obra física. Ela tem um papel estratégico de estruturar os consórcios operadores neutros. É essa modelagem inovadora que garante a sustentabilidade do projeto. É o que desonera o Estado da manutenção e assegura que a capacidade instalada não fique restrita, mas chegue de fato à casa do cidadão com mais velocidade e com menos falhas.
Essa mesma parceria fundamental entre o MCOM e a RNP se estende a outros projetos vitais. Por exemplo, o Nordeste Conectado e o Internet Brasil. No Nordeste Conectado, um esforço que conta também com o grande envolvimento do MCTI, nosso foco é interiorizar as redes de telecomunicações por meio da criação de redes metropolitanas de alta capacidade. É um projeto estruturante que leva a conexão a pelo menos 20 cidades-polos em 6 estados da região Nordeste, beneficiando diretamente dezenas de instituições de ensino e pesquisa, além de centenas de escolas públicas. Já o programa Internet Brasil, executado pela RNP também em parceria com a MCOM e com o MEC, garante que o aprendizado não pare quando o aluno sai da escola. O projeto consiste na distribuição de chips de internet móvel gratuita para alunos da rede pública, permitindo que continuem seus estudos em casa e aperfeiçoem o aprendizado. É uma iniciativa que já colocou conectividade nas mãos de mais de 160 mil estudantes em mais de 1.000 escolas públicas espalhadas por todo o Brasil. A complexidade e a dimensão continental dessas entregas mostram que prover infraestrutura e inclusão no Brasil não é obra para um órgão só. O grande Euclides da Cunha já nos alertou lá atrás. Estamos condenados à civilização. Ou progredimos ou desaparecemos. A soberania digital, tema desse evento, é a infraestrutura civilizatória do nosso século. E o Estado brasileiro só vai progredir se atuar como um bloco único. A conectividade que o MCOM viabiliza precisa das pesquisas do MCTI, dos serviços do MGI, da educação do MEC e da cultura do MINC. A atuação interministerial não é uma escolha, é uma necessidade para que o Brasil não apenas participe do futuro, mas lidere o seu próprio caminho. Muito obrigado. Para darmos início ao lançamento do Centro Nacional de Dados, o CND, no estado do Ceará. Então, essa é a nossa próxima atividade. Para isso, nós temos a honra de convidar o Chief Revenue Officer, o CRO, da Tecto Data Centers, empresa do Grupo Vital. Vamos receber aqui o Tito Costa, por favor. E eu convido novamente ao palco o diretor de Serviços e Soluções da RNP, o Antônio Carlos Fernandes Nunes, que também vai participar desse momento com a gente. Está ali ele chegando, maravilha. Então, podemos começar com a palavra do Antônio Nunes. Vem aqui para o púlpito, por favor, para falar do CND. Vai lá. Bom, pessoal, bom dia novamente. Já estão meio cansados, né? Vamos lá, gente. Bom dia novamente. Bom dia. Na sequência, vocês vão ser agraciados com uma keynote, que vai ser fantástico também. Eu queria começar agradecendo a presença do Tito aqui, representando a Tecto, que é o braço, a unidade de data center da Vital, e com grande satisfação acompanhar o início da operação do Centro Nacional de Dados do Ceará, que vem ampliar a infraestrutura digital que apoia a educação, a pesquisa e a inovação no Brasil. O Centro Nacional de Dados do Ceará, o CND-CE, passa a integrar a rede de Centros Nacionais de Dados do Sistema RNP, com unidades em São Paulo, no Distrito Federal e agora no Ceará. Juntos, esses centros formam uma infraestrutura nacional preparada para armazenar e processar, com segurança, dados da educação e da pesquisa. A expansão dessa rede amplia a capacidade disponível para as instituições integrantes do sistema RNP e responde a uma realidade que já faz parte do cotidiano da educação e da ciência. Hoje, a produção e a disseminação do conhecimento dependem cada vez mais de dados, de colaboração entre instituições e recursos computacionais capazes de acompanhar essa evolução.
Por trás de muitas das pesquisas e inovações que vemos avançar, existe uma infraestrutura essencial, embora nem sempre visível. Os Centros Nacionais de Dados cumprem exatamente esse papel. São ativos que oferecem às universidades, aos institutos federais, às unidades de pesquisa e às demais organizações integrantes do sistema RNP ambientes seguros e confiáveis para armazenamento, processamento e compartilhamento de dados, com espaço em data center e capacidade energética, além da possibilidade de oferta de novos serviços apoiados por modelos de negócios sustentáveis e governança participativa. No caso do CND do Ceará, estamos incorporando uma infraestrutura conectada diretamente ao backbone da RNP, a rede IP, com links redundantes de 100 gigabits por segundo, instalado em ambientes padrão Tier 3 e com operação baseada em energia 100% renovável. É uma infraestrutura preparada para atender a aplicações intensivas em dados como inteligência artificial, computação de alto desempenho e projetos científicos de grande escala. Gostaríamos também de registrar nosso reconhecimento aos parceiros que contribuíram para tornar essa iniciativa possível no Ceará. Atuação conjunta da Vital e da Tecto Data Center, agradeço mais uma vez aqui ao Tito pela confiança da empresa como um todo, para estabelecer essa parceria no modelo de negócio inovador, demonstra como a cooperação entre organizações com competências complementares pode fortalecer a infraestrutura digital necessária ao avanço da educação, da pesquisa e da inovação no país. Iniciativas dessa natureza demonstram que os desafios da transformação digital não são enfrentados de forma isolada. Elas exigem colaboração, abertura, inovação e novos modelos, visão de longo prazo e capacidade de conectar diferentes conhecimentos, competências e experiências em torno de um objetivo comum. O CND do Ceará faz parte do programa Conecta, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Agradeço aqui e reconheço na figura do ex-presidente do Conselho de Administração, Inácio Arruda, a essa importante entrega do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no investimento que vem tornar realidade os Centros Nacionais de Dados, voltado à modernização e à expansão da infraestrutura digital para a educação, a pesquisa e a inovação. O programa reúne diferentes componentes que atuam de forma integrada. A rede P garante a conectividade avançada, as infovias estaduais ampliam o alcance dessa infraestrutura, a rede de e-ciência apoia projetos que demandam a movimentação de grandes volumes de dados e os Centros Nacionais de Dados, os CNDs, oferecem capacidade de armazenamento e processamento, além de habilitarem novas ofertas de serviços para o sistema RNP. Tudo isso é complementado pelos Centros de Operações de Segurança, os SOCs, responsáveis pelo monitoramento contínuo e pela proteção das redes, dos serviços e dos dados que sustentam esse ecossistema. Mais do que colocar em operação uma nova unidade, estamos fortalecendo uma infraestrutura nacional que apoia a educação e a produção do conhecimento, amplia as possibilidades de pesquisa e cria condições para que a educação, as ciências brasileiras continuem avançando em um cenário cada vez mais orientado por dados, conectividade e capacidade computacional. Destaco também a importância desse resultado para as instituições de ensino e pesquisa da região Nordeste, que passam a contar com um Centro Nacional de Dados em Fortaleza, preparado para contribuir com o desenvolvimento acadêmico e científico da região. Sua localização também é estratégica para a infraestrutura do sistema RNP, apresentado agora nessa figura. Fortaleza constitui um dos principais pontos de conexão internacional do país, aproximando nossa infraestrutura das redes acadêmicas e de pesquisa de outras partes do mundo e fortalecendo a integração da comunidade brasileira de educação e pesquisa ao ecossistema científico global. Por fim, infraestrutura não é um fim em si mesma. Infraestrutura é aquilo que permite que pesquisadores descubram, que estudantes aprendam, que instituições inovem e que o conhecimento circule. E quando ampliamos essa capacidade, ampliamos também as possibilidades da educação, da ciência, da inovação para toda a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Antônio.
Parabéns pelo pioneirismo. E agora a gente vai ouvir o pronunciamento do diretor da Tecto, o Antônio Nunes. Tito. Teste. Boa. Quer falar no púlpito? Eu posso falar aqui do teu lado. Tá ótimo. Não, primeiro, parabéns. Agradeço enormemente. Uma honra ter sido escolhido como ponto de presença de vocês ali na região do Nordeste. Sem sombra de dúvidas, é um prazer grande nosso hospedar esse tipo de estrutura que busca o desenvolvimento científico, inovação para o nosso país. Enquanto uma empresa brasileira, normalmente, o grupo Vital e Tecto, Vital oferecendo as fibras, a gente oferecendo ali os nosso data center na região de Fortaleza, onde a gente já opera, lá se vão quase 20 anos. Esse último que vocês estão tendo o prazer de se hospedar, inauguramos em outubro e já enchemos algumas primeiras fases, já estamos aqui implementando uma próxima expansão. Queria muito agradecer mesmo a tua presença no nosso site, a tua escolha pela gente e dizer que estamos super abertos a estender essa parceria o quanto ela precisar para que vocês possam desenvolver seus produtos, suas soluções o máximo possível. É um prazer enorme ter aqui e muito obrigado pela oportunidade. Maravilha! Então, assim, nós declaramos oficialmente inaugurado o Centro Nacional de Dados do Ceará e a gente tem que fazer mais um registro fotográfico. Então, eu vou dar aqui o palco para que vocês tirem a foto. Vamos aplaudir essa dupla aqui que veio fazer esse grande anúncio para a gente. Obrigado.